Dia 11 de julho, meditação no Café com Deus Pai, do Pastor Júnior Rostirola. Oração que move os céus. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Atos, capítulo 12, versículo 7. Quando Pedro foi preso a mando de Herodes, que estava perseguindo as pessoas da igreja, sua vida estava por um fio. Então os irmãos de Pedro, na fé, mobilizaram-se em oração ao Senhor, para que a vida dele fosse poupada. Isso nos mostra quão importante é vivermos em meio a pessoas de fé, que nos acompanham nas horas difíceis, orando e intercedendo por nós. Quem libertou Pedro da prisão foi um anjo enviado pelo Senhor. Mas quem intercedeu por ele contínua e fervorosamente para que as orações chegassem aos céus foi a igreja. Quando você ora, Deus envia anjos a seu favor. Independentemente das circunstâncias, Deus vai agir e prover restauração. Quando você compreende isso, a chave é virada em sua vida, para que você esteja preparado para viver o ápice do poder e da glória do Pai. As portas da prisão são abertas e as correntes são quebradas. Agora, as prisões físicas e mentais que o têm impedido de viver como filho não serão mais uma realidade. A mudança será tamanha que até mesmo aqueles que oraram e intercederam por você ficarão impactados com a manifestação do poder de Deus na sua vida, assim como aqueles que oraram pela libertação de Pedro ficaram surpresos ao vê-lo bater na porta. Nosso Deus é um Deus que surpreende, que supera expectativas e que nos constrange com a grandiosidade da sua glória e misericórdia ao nos abençoar. A frase de hoje é: há momentos em que devemos ficar quietos. Apenas precisamos deixar a nossa fé em Deus falar e agir por nós. Lendo mais uma vez, há momentos em que devemos ficar quietos. Apenas precisamos deixar a nossa fé em Deus falar e agir por nós. Hoje é o dia 192 de 365. A leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 10. E a palavra-chave de hoje é mudança. Então, essa mensagem de hoje nos mostra o poder da oração. Pedro foi preso e Herodes estava aguardando a chegada de uma festa. E a ideia de Herodes era soltar Pedro e matá-lo publicamente para divertir os seus convidados. Mas a igreja orou por Pedro. E quando Pedro estava lá, dentro da prisão, um anjo do Senhor apareceu, despertou ele, ele acordou, as algemas foram abertas, as portas das celas foram abertas, Pedro
percorreu todo o caminho até a saída sem que nenhum soldado percebesse isso, e a última porta se abriu. Pedro, de acordo com o relato bíblico, saiu, então ele se deu conta de que o que ele tinha visto não era um sonho, era verdade. O anjo realmente o tinha libertado. Então ele correu até a casa onde os irmãos estavam orando, e os irmãos ficaram surpresos ao vê-lo bater na porta. Da mesma forma como eles ficaram surpresos, e o próprio Pedro, com a libertação daquela prisão, a oração ainda move os céus. Seja qual for o desafio que você esteja enfrentando, o Senhor tem poder para mover os céus em seu favor. Portanto, ore e ande com pessoas que também oram pela sua vida. E também ore pelas pessoas que precisam da sua oração. A igreja se move na comunhão, uns orando pelos outros, manifestando a comunhão, e o Senhor movendo os céus. A leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 10. Um breve resumo do livro de Jó para quem nunca leu a Bíblia. O livro de Jó conta a história de um homem chamado Jó. Ele é um livro que tem 42 capítulos. Nós vamos ler hoje o capítulo 10. O resumo da história da vida de Jó. Ele era um homem reto, sincero, íntegro e que se desviava do mal, e muito amado por Deus. E a Bíblia conta nos primeiros capítulos que um dia houve uma conversa entre o diabo e Deus. O diabo foi conversar com Deus, e Deus disse para o diabo: "Você já viu o meu servo Jó? Ele é reto, íntegro, sincero e se desvia do mal." E o diabo disse para Deus: "Ele só faz isso porque ele é rico, e ele tem uma família, ele tem tudo. Mas se você tirar tudo que ele tem, ele vai te amaldiçoar." Então Deus disse: "Você pode tocar nas coisas que ele tem, mas você não pode tocar na vida dele." E a Bíblia conta nos primeiros capítulos que em um único dia ele perdeu camelos, perdeu bois, perdeu ovelhas, perdeu também os seus burros de carga, perdeu camelos também. E no mesmo dia ele perdeu 10 filhos. E depois que ele recebeu a última notícia, vinha um empregado atrás do outro, no mesmo dia, contando: "Nós estávamos trabalhando, vieram, levaram os seus camelos." Depois veio outro dizendo: "Levaram os seus bois." Depois veio outro: "Levaram os seus animais de carga." E por último, os teus filhos estavam reunidos na casa do filho mais velho fazendo uma festa, e todos morreram porque a casa desabou. Jó recebeu uma notícia ruim atrás da outra no mesmo dia. E ele disse: "Bendito o Senhor, foi ele que deu, e ele também tomou. Ele continua sendo bendito." Então houve uma segunda conversa. O diabo foi e teve uma conversa com Deus. E Deus disse: "Você viu o meu servo Jó? Você fez que você incitou a minha ira contra ele, mas ele continuou fiel." Então o diabo disse: "Pele por pele e osso por osso, e o homem amaldiçoará o Senhor." Então Deus disse: "Você pode tocar na saúde dele, mas não pode tocar na vida dele." E a Bíblia conta que ele ficou com uma doença tão grave que ele precisava pegar os cacos de telha para poder raspar a sua pele. Logo em seguida,
vieram seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E esses 3 amigos vieram de longe. E quando eles viram o estado de Jó, a Bíblia conta que eles ficaram 7 dias em silêncio, porque viram que o estado de Jó era terrível, era grave. Depois, eles começaram a conversar com Jó, a partir do capítulo 4. E aí vai até o capítulo 37 com a conversa entre cada um dos amigos de Jó e Jó. Nesse trecho do capítulo 4 até mais ou menos o capítulo 37, nós vemos um amigo fala, Jó fala, depois outro amigo fala, depois Jó fala, e assim vai até chegar no capítulo 37 e 38 até o capítulo 42. Os últimos capítulos mostram o momento que Deus vem e fala com Jó. E Deus fala para Jó todas as coisas que ele criou. E quando chega no capítulo 39 e 40, Jó, ao ouvir Deus falando, no capítulo 38 e 39, diz assim: Eu aprendi, no meio de todos esses sofrimentos que o Senhor permitiu, que eu só conhecia uma parte do Senhor. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Agora eu conheço o Senhor e vejo o Senhor com os meus olhos. E no capítulo 42, Deus devolve tudo que Jó tinha em dobro e ele ainda volta a ter os seus 10 filhos. Então a história de Jó é uma história que nos ensina que Deus confia e conhece cada um dos seus filhos. Ele não deixaria que um filho que não tivesse a resistência para suportar o sofrimento que Jó passou, passasse. Ele nunca deixa um filho e uma filha passar por um sofrimento além do que consegue suportar. Ele sabia quem era Jó, e ele sabia que Jó teria força, mesmo perdendo tudo, de continuar a segui-lo e a amá-lo. Por isso foi o próprio Deus que disse para o diabo: Você viu o meu servo Jó? Ele é reto, íntegro, sincero e se desvia do mal. Então, se você está passando por algum desafio, isso quer dizer que Deus confia em você. Isso significa que Deus sabe que você tem força para passar por esse desafio e passar para o outro lado. Então, seja forte e ore para que Deus remova o tempo de provação. Uma segunda lição que aprendemos com o livro de Jó é que a provação não dura a vida inteira. Jó passou por um tempo desses sofrimentos, mas isso era uma provação. A Bíblia conta no final do capítulo, no capítulo 42, que é o último capítulo, que o estado de Jó ficou bem melhor do que o anterior. Ele ficou muito bem, porque durante toda a tribulação ele questionou a Deus, porque ele queria entender a razão do sofrimento dele. Mas depois que ele entendeu, ele foi duplamente abençoado. Então vamos ler aqui Jó capítulo 10. Esse é o caminho que ele está conversando e passando por essas crises, por essa provação. Aqui Jó diz assim: Estou cansado de viver. Vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Ó Deus, não me condenes. Dize-me de que me acusas. Ele não está entendendo a razão do sofrimento. Então ele vai desabafar e perguntar a Deus: por que eu estou passando por esse sofrimento? Tu mesmo me criaste. Como então podes ter prazer em me maltratar e despertar e desprezar, e em aprovar os planos dos maus? Por acaso tens olhos como nós? Será que vês as coisas como nós vemos? Por acaso a tua vida é tão curta como a nossa? Será que vives tão pouco quanto os seres humanos? Então por que procuras saber de todos os meus pecados? Por que te informas das maldades que cometi?
pois sabes que não sou culpado e que ninguém pode me salvar das tuas mãos. Você percebe que ele fala aqui: Deus, por que que o Senhor está com os olhos em cima de mim? Por que que o Senhor está em cima dos meus pecados? Será que eu pequei? Ele está na dúvida, ele não entende. Então ele fala no versículo 7: Pois sabes que eu não sou culpado e que ninguém pode me salvar das tuas mãos. Ele sabe que ele era sincero, reto, íntegro, que ele se desviava do mal, e ele sabe, por outro lado, que se Deus quisesse prová-lo, quem poderia salvar das mãos de Deus? 8. As tuas mãos me fizeram, me deram forma, e agora essas mesmas mãos me destroem. Lembra que me fizeste de barro? Vais me fazer virar pó outra vez? Aqui ele está perguntando: será que o Senhor já vai me tirar a vida? Tu fizeste com que o meu pai e a minha mãe me gerassem, que me dessem a vida. Formaste o meu corpo de ossos e nervos e os cobriste com carne e pele. Tu me deste vida e me deste amor, e os teus cuidados me conservam vivo. Mas agora sei que no teu coração tinhas este plano secreto. Tu querias ver se eu ia pecar, para depois me negares o teu perdão. 15. Se sou culpado, estou perdido. Se sou inocente, não tenho coragem para levantar a cabeça, pois fico envergonhado quando olho para minha desgraça. Se levanto a cabeça, orgulhoso da minha inocência, tu, como um leão, me persegues e até fazes milagres para me destruir. Tu sempre tens testemunhas que me acusam. A tua ira contra mim vai aumentando, e tu me atacas sem parar, como se fosses um exército. Ó Deus, por que me deixaste nascer? Eu deveria ter morrido antes mesmo que alguém me visse. Eu teria ido do ventre da minha mãe para a sepultura. Teria sido como se nunca tivesse existido. A minha vida está chegando ao fim. Então me deixe em paz. Deixa que eu tenha um pouco de alegria, antes que me vá na viagem que não tem volta, antes que vá para o país da escuridão e das trevas, para o país das sombras e da desordem, onde a própria luz é como a escuridão. Então aqui nós vemos que Jó estava passando por tanto sofrimento que ele estava pedindo a Deus que deixasse ele ter um pouquinho de prazer, porque ele não tinha esperança aqui. Ele estava vendo o quadro e pensando: provável que eu vou morrer, mas bem que Deus poderia ter me poupado disso, me matando no ventre da minha mãe, porque daí eu teria sido como um aborto e não estaria passando por todo esse sofrimento. Ele, num momento de crise, num momento de sofrimento, faz esse questionamento a Deus. Muitas vezes nós também fazemos esses questionamentos no meio do sofrimento e da dor, mas considerando a oração que moveu a prisão de Pedro, que foi a mensagem que lemos hoje, continue orando. E considerando a história de Jó, que no final Deus reverteu o quadro, devolveu tudo para ele em dobro, ainda deu mais uma vez 10 filhos e restaurou a vida dele, Deus quer fazer isso também na vida de todos os que confiam nele. E ele faz para todos aqueles que oram e confiam nele. Ele quer mover os céus em favor dos que permanecem firmes e que confiam nele. Agora vou deixar uma oração aqui na tela, que é a oração de confissão. Você que ainda não se entregou para Deus,
pode pausar o vídeo e fazer essa pequena oração. Nessa oração você vai confessar que você aceita Jesus como seu Senhor e como Salvador. Você vai pedir o perdão dos pecados e vai pedir para que o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, habite em você e te ajude a guiar você até o céu. E você vai pedir para que o seu nome seja escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é um livro que fica no céu que registra o nome dos filhos de Deus. Toda pessoa que recebe Jesus tem o seu registro, o registro do seu nome no céu, nesse livro da vida. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia de julgamento final. Os que estiverem com o nome registrado no livro da vida vão herdar o reino dos céus. Isso, se você fizer essa oração de confissão recebendo Jesus e a partir de hoje segui-lo até o último suspiro da sua vida. Você vai terminar a oração em nome de Jesus. Depois dessa oração, você é filho, você é filha de Deus. Procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue a verdade, que somente Jesus é que salva. E siga em comunhão com Deus até o fim. E compartilhe a mesma mensagem para que outras pessoas recebam Jesus e também sejam salvas para Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu vou deixar um vídeo aqui no final, no canto superior direito, sobre o Salmo 23. Se você sentir um toque no coração que você deve ouvir esse vídeo, assista o vídeo sobre o Salmo 23 e siga sempre firme com Jesus. Se você é novo, se você é nova no canal, todos os dias nós fazemos a leitura desse devocional Café com Deus Pai. Eu convido você a assistir as mensagens dos dias anteriores e a acompanhar até o final do ano as mensagens para manter-se conectada com Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém.